A comunicação é uma das disciplinas das ciências sociais. Desenvolveu-se assim na academia, uma das disciplinas das ciências sociais. As ciências sociais são predominantemente críticas, têm um olhar crítico sobre a sociedade. Depois acontece que nós, se quiséssemos, em duas penadas, ou numa expressão simples, dizer o que é que marca hoje a sociedade atual, se nós quiséssemos falar, caracterizar a cultura contemporânea, nós diríamos pela palavra comunicação, ou pela figura da comunicação. Esta é uma sociedade da comunicação generalizada. Mas quando dizemos da comunicação generalizada, como digo, não é apenas por haver pessoas, é pela circunstância desta civilização, onde a nossa época ser movida pela tecnologia. Uma época da comunicação generalizada é uma época em que as ciências da comunicação têm um papel fundamental. Não acho que seja um papel que a academia lhe atribua. Percebe-se isso mesmo no contexto das ciências sociais. Talvez porque sejam disciplinas de recente data estabelecida. Não tem a tradição da filosofia dentro da academia. Não tem a tradição da história dentro da academia. Não tem a tradição da sociologia na academia. A sociologia, as ciências sociais em geral, a sociologia em particular, era proibida por ser disciplina crítica, por ser subversiva, foi proibida durante o salazarismo. Também não havia comunicação, é verdade, mas a sociologia estabeleceu-se muito. Mas então, a comunicação tem esta importância toda na sociedade, porque a nossa sociedade por facto da nossa sociedade se dizer da comunicação generalizada. É verdade que em todos os lados do país hoje já há projetos de ensino e de investigação em comunicação. Mas ela responde às exigências sociais, é essa a questão que me formulou. Ela responde, naturalmente, eu diria que naturalmente, porque ela é, mais que qualquer outra ciência, uma ciência da relação. Ou melhor dito, que estabelece a relação, a interação, mas a relação entre dois, como o seu ponto de partida. Não há comunicação sem relação. Costuma-se fazer uma confusão entre comunicação e informação. Não é a comunicação que deve servir a informação, mas é a informação que deve servir a comunicação. Tem-se desenvolvido muita ciência da informação, que permite a comunicação, novos espaços para a comunicação, novas possibilidades para a comunicação. Mas acontece também que com a ciência da informação se desenvolve o espaço do controlo. Hoje, como nunca, sentimos que a nossa intervenção tem consequências, ou é bastante inconsequente, para a mudança do que quer que seja. Neste sentido, nunca como hoje tivemos tanto conhecimento e nunca como hoje a sociedade humana se sente incapaz de mudar o curso das coisas. Porque quando havia um rei déspota, e podíamos imaginar assim, um poder, não é um rei, um poder déspota, nós olhávamos para a cabeça e cortávamos a cabeça. Hoje não se sabe onde está o poder, não se sabe, quer dizer, está de tal maneira rarefeito, ele existe naturalmente, mas de tal maneira se complicou a teia social que o poder vive nos interstícios. Nós sabemos que o poder é o da alta finança, o poder é dos grandes grupos económicos e financeiros, o poder é internacionalístico, os altos poderes, enfim. Depois, assim, a política é serventuária, como percebemos no movimento político, social dos últimos anos, enfim, e ao nível mundial, ao nível global, percebemos que mesmo os próprios agentes políticos aparecem como marionetes ao serviço dos interesses financeiros globais que ditam as ordens da condução do mundo e ditam de uma maneira esmagadora. A tecnologia não temos relativamente a ela, não podemos ter relativamente a ela a relação que havia, por exemplo, no começo da industrialização, que era apresentada como coisa do diabo. Esta atitude desconfiada relativamente à tecnologia não a podemos ter, porque nós não temos outras condições para viver.
Elas oferecem-nos as condições de vida da contemporaneidade. Elas são a nossa contemporaneidade. Ora, temos é que lidar com elas. A interação entre sujeitos, a interatividade é com máquinas. E há uma diferença substancial entre sujeitos que estabelecem uma relação, que pode ser de dependência, sem dúvida, pode ser gozosa, mas é uma relação entre pares. E uma coisa diferente é com uma máquina. Porque a máquina, ela própria, tem funcionamentos diversos e faz-nos funcionar diversamente. Cada vez mais, nós estamos dependentes de jogos de computador, ou estamos dependentes das redes sociais, estamos dependentes de um trabalho com a máquina diante de nós, que todavia nos afasta da comunidade. Porque, no fim de contas, é uma mediação entre nós e o outro. E é uma ligação fria, não é uma ligação quente. É muito uma ligação fantasmada, por muitos avatares que podíamos jogar. Portanto, mas não deixa de ser uma atividade estranha, uma ligação estranha. Diremos que as máquinas fazem parte do nosso tempo, mas a ligação que nós temos com elas é uma ligação estranha. Os média envolvem-nos como uma pele. Contemporaneamente, nós respiramos média por todos os lados. Então os públicos dos média, os consumos dos média. Diz-se das televisões, mas podemos falar da internet, diz-se dos jornais, mas diz-se da publicidade, diz-se do cinema. Também podíamos dizer da moda, não deixa de ser um médium. Mas então, dizia eu que é fundamental nós percebemos o papel dos média na contemporaneidade. E saber lê-los. Ter uma atitude crítica relativamente a eles. Porque os média, eu costumo dizer que os média se passaram para a órbita do poder. Mas esta coisa de os atores mediáticos serem um público demasiado restrito e vinculado a interesses partidários e vinculado a interesses económicos que retiram a possibilidade de aquilo ser um fórum de debate, o ágora da comunidade. Porque está aberto a sociedade que nele se exprime, a voz dos cidadãos que nela se exprime é uma voz muito limitada, é uma voz muito restrita, que não dá a diversidade da comunidade que somos. Mas aparecem hoje como blindando, cada vez mais, como blindando principais média, como blindando aquele espaço à voz dos cidadãos. Qual é o impacto da comunicação na contemporaneidade? Eu digo-lhe assim, o impacto é grande por isto, porque são as ciências da contemporaneidade. E então, pegando nos grandes assuntos da contemporaneidade, que são os assuntos da globalização, da multiculturalidade, não há sociedade que não seja intercultural, que não seja, marcada pela diferença. Pronto, e a comunicação tem aqui um papel, as ciências da comunicação têm aqui um papel importante. E claro, por opção, nós podíamos trabalhar com os países asiáticos, fundamentalmente. Trabalhamos fundamentalmente, claro, com os países da lusofonia do espaço falado em português. Portanto, o Centro de Estudos da Comunicação e Sociedade está associado naturalmente ao desenvolvimento do projeto de ensino, que é sempre um projeto de investigação quando é na academia, na universidade. Portanto, o projeto de Ciências da Comunicação está associado ao desenvolvimento do projeto de ensino e de investigação que ocorre no Universidade do Minho desde 91. Em 98 foram criados os mestrados, a pós-graduação, e aí sim, já fundamentalmente virados para a investigação, os primeiros sobre jornalismo e sobre educação pós-média, cá está, são duas áreas importantes da nossa afirmação, mas fundamentalmente a investigação desenvolve-se no centro com os doutoramentos. Houve Bolonha, houve a transição para Bolonha em 2006, mas o doutoramento, como curso constituído, começou a desenvolver-se em 2009, 2010.
O que quer dizer, levamos 5 anos já de funcionamento do curso. O Centro de Estudos está associado ao crescimento e à afirmação desta área na Universidade do Minho e fora dela. Mas também está associado ao desenvolvimento da comunidade académica de Ciências da Comunicação em Portugal. Nós fomos os primeiros cursos a serem criados em comunicação. A Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação tinha-se constituído em 1997, portanto, 4 anos depois começava aqui o curso, e a verdade é que nós temos um papel fundamental na constituição da comunidade e depois nessas coisas acontece sempre isto, que há uma interação, nós damos e recebemos. Desta interação, nós tivemos em todas as decisões estratégicas da comunidade de Ciências da Comunicação no contexto português, em todas as decisões estratégicas, mas também lucramos com isso. Cá está, temos um papel fundamental até nisto, papel fundamental na fundação da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, papel fundamental na fundação da Federação Lusófona de Ciências da Comunicação, papel fundamental agora, continuando a criar e a desenvolver a comunidade académica de Ciências da Comunicação, papel fundamental ao reunir os esforços da comunidade científica nacional, do norte ao sul, no sentido de um projeto, de desenvolver um projeto comum de investigação das ciências da comunicação. Aquilo que a FCT chama os projetos competitivos, projetos de topo de investigação científica. E a comunicação tem um e é liderado pela Universidade do Minho. Portanto, olhando para trás estes 13 anos, fez-se um caminho importantíssimo. É um caminho que de alguma maneira nos articula com o desenvolvimento da comunidade portuguesa de Ciências da Comunicação, onde tivemos um papel sempre decisivo, lucrando muito com isso. A comunidade lucrou muito com o nosso contributo, na constituição do espaço lusófono de Ciências da Comunicação e agora, mais recentemente, na criação e no desenvolvimento do espaço ibero-americano de Ciências da Comunicação. Toda a comunidade académica, toda a comunidade científica, e especificamente as ciências sociais e humanas, em que nós colocamos as ciências da comunicação, em que se inscrevem as ciências da comunicação, só podem olhar com apreensão os tempos que vivemos. Porque não se trata só de estarmos a viver tempos de dificuldade. Trata-se também de, nos tempos de dificuldade que são os atuais, se fazerem opções que não passam, opções estreitas, opções mercantilistas, opções utilitaristas, opções que desconsideram as ciências sociais e humanas no seu conjunto, que não as tomam como verdadeira ciência. São um luxo num país em crise. O Estado fez opções estratégicas e coloca as ciências sociais e humanas fora do plano estratégico nacional, entendendo que as ciências sociais e humanas não são necessárias para o desenvolvimento económico do país, como se houvesse desenvolvimento, como se o desenvolvimento económico fosse uma finalidade em si própria. Não é. O desenvolvimento económico deve servir o desenvolvimento humano, e não há desenvolvimento humano que não humanize o seu desenvolvimento económico. Por isso é que falamos do desenvolvimento integrado, e não há desenvolvimento integrado que possa dispensar as ciências sociais e humanas. Bom, para falar especificamente das ciências da comunicação, que agora é o que aqui me importa, nós estamos perfeitamente ao mesmo nível dos nossos parceiros internacionais. E ao nível internacional, nós pusemos em 10 anos, depois de um grande investimento, é verdade, cá está, das políticas públicas deste país, pusemos completamente ao nível internacional. Havendo quem detenha lugares de topo ao nível de investigação, a liderar grupos de investigação das principais associações científicas internacionais, no IEMCR e também na Associação Europeia, na ECREA. Só aqui há 4 vice-chairs, 4 corresponsáveis por grupos de investigação.